Boa noite a todos. É muito bom vir aqui fazer os estudos, porque a gente mata a saudade de tantos amigos que a gente não vê, né? Essa hora eu estou na evangelização e aí amigos tão queridos que a gente acaba não vendo com tanta frequência. Mas vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a tela. Só um momentinho. Aí aquela pergunta de sempre, se vocês estão vendo direitinho. Já estão vendo? Sim, estamos vendo. Então. O nosso estudo hoje é um tema muito, muito, muito gostoso de se trabalhar, muito feliz, né? Nos enche de alegria. Fazer o estudo do Cristo Consolador é uma gratidão a Deus, né? A gente lê o capítulo e é como se nós estivéssemos fazendo uma renovação, né? Nos enche de esperança, principalmente nesses tempos tão difíceis. E eu espero dividir isso com vocês hoje. Então, o meu estudo foi feito em cima do item 6, né? Mas eu fiz uma recapitulada para a gente poder chegar lá no item 6. As obras que eu usei, a bibliografia que eu usei foi o próprio Evangelho, item 6, e uma comunicação da Revista Espírita. Então, vamos lá. Kardec Alain, Evangelho segundo o Espiritismo, tradução do Guilhom Ribeiro, 127ª edição, Rio de Janeiro, FEB 2007. E a Revista Espírita, também, de Kardec, Jornal de Estudos Psicológicos, tradução do Evandro Noleto Bezerra, ano 7º, 1864, quarta edição, primeira impressão, Brasília, FEB 2019. Então, esse capítulo do nosso Evangelho, ele é o capítulo 6º, né? Então, Kardec, quando fez a codificação, ele apresentou o Cristo Consolador. O que é o Cristo Consolador, né? Que consolo é esse? O que o Cristo trouxe para nos consolar? Então, ele começa já com as palavras de Jesus. Jesus faz um convite para a gente. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28. Nós todos aqui encarnados nesse planeta, na nossa condição, como a Vera mesmo falou, né, todos nós somos pedintes, todos nós somos necessitados. Então, todos nós, de alguma forma, passamos por algum tipo de aflição. Então, esse convite é para cada um de nós. Cada um de nós que, por mais que a gente se sinta feliz, em algum momento, nós vamos sentir a aflição, porque ela faz parte da nossa condição de seres imperfeitos, de um planeta de provas e expiações. Mas Jesus deixa esse convite, né? Quando ele veio, ele disse que vinde a mim, ou seja, vem comigo, me acompanha, e vocês vão ter esse alívio. E aí, nas palavras de Kardec, ele explica que todos os sofrimentos, e aí estavam enumerados, eu omiti, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Esse grifo aí foi meu, não está no Evangelho. Então, Jesus diz que todos os nossos sofrimentos encontram essa consolação, né? Como? Como que a gente vai encontrar esse consolo para o nosso sofrimento? Na fé no futuro. Então, nós temos que ter essa fé que a nossa vida não é um nada, que ela acaba assim com a morte do corpo. Nós temos que ter a fé de que há um futuro, de que há uma continuidade. E confiar na justiça de Deus. Nós precisamos confiar que tudo pelo que passamos é
é necessário para a nossa trajetória, lógico, né? Dadas as escolhas que fazemos, nós temos esse livre-arbítrio para escolher o caminho a seguir. Mas se nós seguirmos as leis de Deus, essa justiça é feita, né? Essa justiça, ela é feita independente se a gente seguir ou não, mas é lógico que para o nosso menor sofrimento, se nós crermos, né, nessa justiça de Deus, com certeza nós teremos consolo. Então, aqueles que sofrem hoje, se eles sofrem resignados e certos de que isso faz parte de todo esse processo de purificação, de todo esse processo de aperfeiçoamento, a pessoa sofre, mas tem essa certeza, ela tem o consolo. Então, essas são as palavras, né? Nós precisamos crer nessa fé no futuro, na confiança na justiça de Deus, e o Cristo trouxe isso para a gente. Entretanto, ele faz depender uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Qual é essa condição? É a lei que ele veio trazer, a lei de Deus. Ele esclareceu, ele trouxe um Deus Pai, um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus justo. Ele trouxe isso para a gente. E ele prometeu, se vocês seguirem as leis, se vocês seguirem os mandamentos, né, ele intercederia por nós. Ele pediria ao Pai. Então, Cristo Consolador é esse consolo. Jesus traz esse consolo, ele traz esse convite para todos nós que estamos aflitos. E no mesmo capítulo, nós temos o Consolador Prometido. Que é o Consolador Prometido? Então, o Cristo veio, fez o convite, né? Ele apresentou como nós devemos nos aliviar, seguindo seus ensinamentos, mas ele também deixou uma promessa para a gente. Ele deixou um outro Consolador. Jesus promete outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo ainda não conhece por não estar maduro para o compreender. Consolador que o Pai enviará para ensinar todas as coisas e para relembrar o que o Cristo ha dito. Então, aqui há uma promessa. O Cristo nos prometeu que um outro Consolador seria enviado pelo Pai, por Deus, mas quando nós estivéssemos, a humanidade, né, estivéssemos maduros, estivéssemos em condições de compreender, né, de compreendê-lo, de entender. Então, essa foi uma promessa que Jesus fez quando estava aqui conosco. O Espiritismo vem, na época predita, cumprir a promessa do Cristo. O Espiritismo lhe dá fé inabalável no futuro e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma. Então, lá, quando a gente viu o Cristo Consolador, que ele falou que o consolo para os aflitos estava na fé no futuro, né? O Espiritismo traz essa fé. E não é uma fé qualquer, não é uma fé perecível, é uma fé inabalável. Então, esse Consolador prometido, por nós, é entendido, nós espíritas, nós entendemos como o Espiritismo, porque o Espiritismo veio trazer essa promessa do Cristo. O Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido. Conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Então, o Consolador prometido por Jesus, através do Espiritismo, nós temos todas aquelas orientações que ele anunciou, que ele prometeu e disse que o Pai só nos daria quando estivéssemos em condições de compreender, em tempo de relembrar tudo que foi dito pelo Cristo, né? Mas aí, lendo o capítulo,
eu procurei assim, Jesus promete outro consolador, o Espírito de verdade, né? O que é o Espírito de verdade? Essas comunicações do Espírito de verdade, né? Nós entendemos que o Espírito de verdade é Jesus trazendo esse consolo para a gente, essas comunicações. Mas no Evangelho em si, a gente não tem essa. O Kardec, no capítulo do Cristo Consolador, o Kardec, ele construiu, né, ele codificou esse capítulo, colocando o Cristo Consolador, o Consolador Prometido e 4 comunicações do Espírito de Verdade, que é o advento do Espírito de Verdade. Uma foi trabalhada, né, pelo André na semana passada, eu vou trabalhar uma agora e outras 2 serão trabalhadas. Mas eu achei interessante trazer para a gente uma comunicação do Espírito de Verdade que foi colocada na Revista Espírita, que é muito interessante, e eu acho que ela vai nos ajudar a compreender melhor. Então, na Revista Espírita, Jornal de Estudos Psicológicos, de 1864, em dezembro, houve uma comunicação espírita. Lembrando, gente, que o Evangelho segundo o Espiritismo foi lançado em abril de 1864. Né? Ele foi feito, né, realizado por Kardec, e esses itens que nós vimos, o Cristo Consolador, o Consolador Prometido e as 4 comunicações do Espírito de Verdade, foram publicadas em abril de 1864. Essa mensagem que eu vou trazer agora para vocês, essa comunicação, foi em dezembro de 1864. Então, vamos lá. A propósito da imitação do Evangelho, Bordeaux, maio de 1864, quer dizer, perdão, foi lançado na Revista Espírita em dezembro, mas a mensagem é de maio. Ou seja, logo depois do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma comunicação do Espírito de Verdade. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os bons espíritos, seus mensageiros, vêm a todos os pontos da terra fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes, elas são destinadas a mostrar-vos o caminho que conduz aos pés do Pai Celeste. Sede dóceis aos seus ensinamentos. Os tempos preditos são chegados. Todas as profecias serão cumpridas. Pelos frutos se reconhece a árvore. Vede quais são os frutos do Espiritismo. Casais onde a discórdia tinha substituído a harmonia voltaram à paz e à felicidade. Homens que sucumbiram ao peso de suas aflições, despertados pelos acordes melodiosos das vozes de além-túmulo, compreenderam que seguiam por um caminho errado e, envergonhados de suas fraquezas, arrependeram-se e pediram ao Senhor a força para suportar suas provações. Provas e expiações, eis a condição do homem na terra. Expiação do passado, provas para fortalecê-lo contra a tentação. Para desenvolver o espírito pela atividade da luta, para habituá-lo a dominar a matéria e prepará-lo para os prazeres puros que o esperam no mundo dos espíritos. E esse parágrafo está repetido.
Há várias moradas na casa de meu pai, disse-lhes eu há 18 séculos. Estas palavras, o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. E vós, meus bem-amados, trabalhadores que suportais o calor do dia, que credes ter que vos lamentar da injustiça da sorte, bendizei vossos sofrimentos, agradecei a Deus que vos dá meios de resgatar as dívidas do passado. Orai, não com os lábios, mas com o coração melhorado, para vir ocupar melhor lugar na casa de meu pai, porque os grandes serão humilhados, mas, como sabeis, os pequenos e os humildes serão exaltados. O Espírito de Verdade. E aí há também uma observação que segue a mensagem em relação à autenticidade da assinatura, que eu acho muito interessante a gente ter conhecimento. Sabe-se que assumimos menos responsabilidades pelos nomes quando pertence a seres mais elevados. Não garantimos mais essas assinaturas do que muitas outras, limitando-nos a entregar tal comunicação à apreciação de cada espírita esclarecido. Contudo, diremos que não é possível desconhecer nela a elevação do pensamento, a nobreza e a simplicidade das expressões, a sobriedade da linguagem, a ausência de superfluidade. Superfluidade é exagero. Se ela for comparada com as que foram inseridas na imitação do Evangelho, prefácio capítulo 3, o Cristo Consolador, aí vejam que nessa edição o Cristo Consolador ainda estava no capítulo 3, porque o Evangelho que nós estudamos hoje foi a partir da terceira edição, né, a edição revista. Então, hoje, o Evangelho que nós temos foi a terceira edição desse Evangelho, que há algum tempo houve uma edição com o título de Imitação do Evangelho. Né? Então, depois foi refeito esse estudo, e hoje nós estamos estudando o capítulo 6. E que levam a mesma assinatura, posto obtidas por médiuns diferentes e em épocas diversas. Nota-se entre elas uma analogia marcante de tom, de estilo e de pensamentos que acusam uma origem única. Então, o que ele vem explicando aqui é que as 4 mensagens, as 4 comunicações dadas pelo Espírito de Verdade, que estão inseridas no capítulo Cristo Consolador, elas têm essas que foram obtidas, né, por médiuns diferentes, em épocas diversas. Se eu não me engano, uma foi em 1860, a outra foi 61, a outra foi 63 ou 64, então não foram no mesmo ano, uma foi em Bordeaux, outra foi em Paris, então foram por médios diferentes em lugares diferentes, mas ele diz que nota-se entre elas uma analogia marcante de tom, de estilo e de pensamentos, que acusa uma origem única. De nossa parte, dizemos que pode ser do Espírito de Verdade, porque é digna dele. Ao passo que temos visto muitas assinadas por este nome venerado, ou de Jesus, cuja prolixidade, vulgaridade, por vezes mesmo a trivialidade das ideias traem a origem apócrifa aos olhos dos menos clarividentes. Só uma fascinação completa pode explicar a cegueira dos que se deixam apanhar, senão também o orgulho de julgar-se infalível e intérprete privilegiado dos puros espíritos. Orgulho sempre punido, mais cedo ou mais tarde, pelas decepções, pelas mistificações ridículas e por desgraças reais nesta vida. À vista desses nomes venerados, o primeiro sentimento do médium modesto é o de dúvida, porque ele não se julga digno de tal favor. Então, nessa observação, o que Kardec nos diz? Que
todas essas mensagens, elas têm entre elas uma analogia marcante no tom, nas expressões, então, que pode ser do Espírito de verdade. Então, eu achei interessante que se a gente vai agora, né, estudar 4 comunicações do Espírito de verdade, é importante que a gente tenha certeza que essas comunicações são comunicações de um espírito puro, de um espírito que quer que nos melhoremos, que quer a nossa felicidade, quer que cada um de nós realmente se encha de esperança e suporte as aflições. Como ele disse, né? Tudo que ele trouxe nessa comunicação, ele diz, há 18 séculos, porque estávamos em 1864, então há 18 séculos eu falei isso, há 18 séculos eu falei aquilo. Então, ele traz essa lembrança e afirma que o Espiritismo veio esclarecer, o Espiritismo veio trazer esses ensinamentos e explica. Então, nós podemos ter a certeza de que o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, porque ele mesmo trouxe isso. Ele trouxe essa comunicação nos informando. Então, estudar as comunicações de Jesus são importantes. Por quê? Porque é como se ele estivesse aqui falando para nós tudo que há 18 séculos ele falou, e nós, 18 não, agora mais, né? Porque nós estamos em 1800, estamos em 2022. Então, que ele trouxe até agora, 2021, já estou em 22, é o final do ano. Então, já tem a gente já tem essa certeza, então fica não tem por que nós termos dúvidas, né? Nós já passou do tempo, já passou muito do tempo. Nós precisamos pegar essas palavras e vivenciá-las todos os dias. Então, continuando, eu vou só relembrar o que foi dito na semana passada, que é a primeira comunicação, que foi o item 5, foi o item estudado. Então, o que foi estudado nessa comunicação do item 5? Então, Jesus diz, o Espírito de verdade diz, sinto-me por demais tomado de compaixão pelas vossas misérias, pela vossa fraqueza imensa, para deixar de estender mão socorredora aos infelizes transviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este o segundo. No cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem humana os erros que nele se enraizaram. Eis que do além-túmulo, que julgáveis o nada, vozes vos clamam. Irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede os vencedores da impiedade. É lógico que eu tirei bastante coisa, eu só resumi porque isso foi o estudo da semana passada. Mas essa comunicação foi dada em Paris em 1860. Então, aqui, o Espírito de verdade, ele diz sofrer, né, pelas nossas misérias, pelas nossas fraquezas, mas ele nos diz, credes, vocês precisam se amar, né, e precisam se instruir. Por quê? Porque através do estudo edificante, através dessas mensagens, nós conseguimos construir essa fé inabalável, porque é uma fé raciocinada. Não é uma fé que vai ser desmoronada a qualquer perda, a qualquer dor, a qualquer infortúnio da nossa vida. Porque ele mesmo afirmou, aqui são provas e expiações. Então, nós vamos passar pelas expiações do passado e nós vamos passar pelas provas para adquirir as virtudes. Então, não tem como passar por essa vida
sei o sofrimento que nos cabe, mas cabe a cada um de nós crer que esse sofrimento faz parte do processo e está dentro da justiça de Deus. Que se nós crermos num Deus justo, num Deus bom, nós aceitamos esse sofrimento. Não quer dizer que a gente está sofrendo e está sorrindo e está feliz. Não, mas a gente precisa agradecer a Deus e pedir forças para passar pelo sofrimento. Né? Tem tantos sofrimentos, eu não enumerei, mas ele diz, né? Perdas de pessoas queridas, misérias, e entre outras. É muito dolorido perder alguém que a gente ama. Né? É muito dolorido passar por uma vida de privações. É muito dolorido também ter riqueza e depois ver que não fez nada de útil, né? Desperdiçou uma oportunidade. É muito dolorido. Mas nós precisamos crer que, diante dessa situação, pedir forças aos bons espíritos, seguir os ensinamentos de Jesus, é o que vai nos ajudar a passar por eles. Né? São os sentimentos, são as virtudes de abnegação, resignação, tolerância, paciência, que vamos adquirindo por passar. E agora sim, nós vamos estudar o item do da noite de hoje, que é o item 6, é uma outra comunicação de Jesus. Essa está na íntegra, não tem resumo. O texto do Evangelho está todo aí para a gente estudar. E aí o 7 e o 8 vocês vão estudar na semana que vem. O 7, o item 7, eu sei que é com Alex, o meu esposo, semana que vem. Agora o 8 eu não sei, mas com certeza é um amigo muito querido. Então, continuando aqui, o 6, venham instruir e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem, porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Então, outra mensagem consoladora, né? Outra mensagem que nos enche de esperança, nos dá aquela injeção de ânimo para seguir em frente diante de uma situação difícil. Porque ele diz que ele vem nos instruir como? Através dessas mensagens, através dos bons espíritos, que são mensageiros de Deus, que são mensageiros do Cristo. Então, essa codificação, ela foi construída, ela foi codificada por Kardec através das mensagens dos espíritos. Então, eles trazem para a gente o que nós precisamos saber. E, assim como foi dito na mensagem inicial que a Cláudia leu, se nós não entendemos as coisas ainda daqui, que são as coisas espirituais, então, que nós possamos nos instruir diante do que nós temos. Se nós temos esses ensinamentos, então vamos por partes, vamos tentar seguir as orientações que Jesus nos dá, que estão inseridas nesses livros, né, que estão desde séculos e séculos que nós estamos aí batendo cabeça, tentando acertar e não acertamos. Então, que nós possamos entender, mas mais do que entender, vivenciar. Porque ler, a gente lê, mas e aí? Não basta ler, né? Não basta, como ele diz, primeiro mandamento é amar, depois é instruir. Então, primeiro a gente tem que despertar dentro de nós esse sentimento de amor a Deus, de amor ao Cristo, de amor à nossa vida, né, a essa oportunidade bendita que nós temos de reencarnar. E fazer o que com isso? Nos instruir para que a gente possa querer sempre estar melhor, para que a gente possa compreender a necessidade de se melhorar. E ele vem dizendo aqui que nós possamos elevar essa resignação, ou seja, essa atitude diante das nossas provas, que a gente possa se manter firme, porque há dor,
Não tem como não ter a dor, mas que nós possamos crer que teremos o consolo. Continuando. Obreiros, ou seja, ele já nos chama de obreiros, então não somos pessoas inertes, paradas esperando um futuro melhor. Não, nós temos que ser trabalhadores ativos. Traçai o vosso sulco. Sulco é aquela fenda, né? Quando a gente me veio agora, quando a gente bate na madeira, faz aquele sulco, aquela fenda na madeira, que é um sulco. Então, traçai o vosso sulco, traçai a nossa passagem, recomeçai no dia seguinte o afanoso labor da véspera. O trabalho das vossas mãos vos fornece aos corpos o pão terrestre. Então, ele está dizendo que o trabalho, ele fornece o pão terrestre, ou seja, o que nós precisamos de material. Vossas almas, porém, não estão esquecidas. E eu, o jardineiro divino, as cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos olhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam o tesouro que vos tornará ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais denudo dentre todos vós será talvez o mais resplandecente. Então, olha que lindo, né? Ele diz que ele nos incentiva a trabalhar porque precisamos do trabalho. O trabalho é uma lei de Deus, né? O trabalho, ele não só nos sustenta materialmente, como nos dignifica, mas o trabalho é necessário, mas também ele não deixa, ele pede para a gente não esquecer de cultivar as nossas almas, porque ele está cultivando. E como que nós cultivamos a nossa alma? Com alimento espiritual. Que alimento espiritual é esse? É Jesus. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Então, ele é o nosso alimento. Se nós conseguirmos seguir suas orientações, estar sempre em pensamento com ele, estar ali bebendo, né, das suas mensagens, de toda essa esperança, de toda essa alegria que ele nos dá, dessa felicidade que ele nos promete, com certeza nós estamos nos alimentando, estamos cultivando a nossa alma como ele, né? E como ele faz isso? Através dos nossos pensamentos. Então é muito importante quando ele diz que nós precisamos nos amar e nos instruir, porque com essa instrução nós conseguimos manter o nosso pensamento em sintonia com essa espiritualidade superior. Nós conseguimos manter essa sintonia e atrair para cada um de nós as boas escolhas, atrair os bons espíritos, as boas intuições. Né? Ele nos diz que quando soar a hora do repouso, ou seja, quando chegar o momento do desencarne, nós vamos sentir essa semente, nós vamos sentir que ele não nos abandona, que ele está ali do nosso lado. E uma coisa muito importante que ele diz, nada fica perdido no reino do nosso Pai. Então, por mais que nós fracassemos, né, nós tenhamos aí momentos em que depois venham a ser um arrependimento, mas nada se perde. Tudo é motivo de ajuda, tudo é motivo para que a gente possa se reerguer. Então, que a gente tente. É muito triste assim, quando a gente ouve, né, que tem alguém, que tem um conhecido que se suicidou, ou que tentou o suicídio e está no desespero, porque essa pessoa
ela não tem essa ciência, ela não é ciente de que ela está passando por uma prova, de que nada é perdido e que ela pode recomeçar. Então, quando Jesus nos dá essas orientações, é para que a gente possa realmente se alimentar e ir para frente. Continuando, ele diz aqui: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. Então, o que ele diz aqui para a gente? Que os que carregam os fardos, ou seja, aqueles que conseguem suportar os seus fardos, os que assistem os seus irmãos, são bem amados meus. Assistir um irmão não é só a caridade material, é também, mas tem a caridade espiritual. A cada prece que nós fazemos, a cada envolvimento que nós fazemos, né? A cada pensamento, às vezes tem irmãos nossos que só precisam que nós o escutemos. São pessoas que estão ali num desabafo, né? Tantos casos na literatura espírita que a gente escuta que as pessoas estavam prestes a cometer algum tipo de desgraça, ou até mesmo um suicídio, e às vezes uma palavra consoladora, ouviu alguma coisa, leu alguma coisa, chegou até ela alguma mensagem e aquilo modificou. Né? O que custa cada um de nós envolver uma pessoa necessitada, ou até não? Né? É tão bom quando a gente pode perceber que a gente ajudou de alguma forma. Né? É um sucesso, não é um sucesso, é uma gratidão a Deus a gente poder contribuir com Ele nessa família universal, nessa construção de um mundo melhor, nessa construção do seu reino. É muito gratificante. A gente quer para o outro o que a gente conseguiu para a gente. Então, se a gente, dentro da doutrina espírita, dentro desses esclarecimentos, a gente consegue uma paz, um consolo, uma direção, por que não desejar isso para todos? E à medida que a gente pode e que os nossos irmãos permitem, a gente também dividir isso. Né? Eu acho muito gratificante, acho muito bom. Então, quando ele diz, instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas, é por quê? Porque Jesus trouxe um Deus diferente. Até então, era um Deus de guerra, era um Deus punitivo, um Deus que castiga, que, infelizmente, até hoje, ele existe para algumas pessoas. Né? Um Deus que não é bom, um Deus que não é justo. E nós temos a certeza que Deus é bom e justo, que Deus é um Pai querido e que quer que todos nós sejamos perfeitos, felizes. Então, o Espiritismo, ele traz isso para a gente, ele traz esse esclarecimento, ele traz o objetivo da nossa encarnação. Ele traz o objetivo. Por que nós estamos aqui? De onde que a gente veio? Para que a gente vai? Para onde a gente vai? Para que a gente passa por determinadas situações? Porque todos os ensinamentos do Cristo, todas as bem-aventuranças ditas por Jesus, elas só têm uma base, não é uma base, elas só têm um propósito se nós tivermos a certeza que vamos reencarnar várias vezes. Nós
tivermos a certeza que a nossa alma é imortal, que nós somos, né, espíritos, e que vamos ter outras oportunidades, e que há muitas moradas, né, nesse universo, e que à medida que nós vamos progredindo, nós vamos nos tornando espíritos perfeitos. Então, se nós não temos essa linha de raciocínio, se nós não acreditamos, não tem. Como é que a gente vai acreditar que se alguém. Eu preciso perdoar 70 vezes 7, se alguém bater na minha face, eu ofereço a outra, que a terra é dos brandos e pacíficos. Como que eu vou crer como que eu vou crer nesses ensinamentos do Cristo, né? Se eu não acredito, se eu acredito que se a minha crença é morrer, o meu corpo acabou, então por que eu vou sofrer tanto? Não, eu vou viver minha vida da melhor maneira que eu puder, só de prazeres, porque acabou tudo, eu não existo mais. E aí como é que eu vou imaginar que perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi um filho, e eu nunca mais vou estar, aquilo ali acabou, virou um pó. Então, quando eu tenho essa crença, fica muito difícil, né, se encher de esperança, fica muito difícil acreditar nesse consolo que Jesus traz para a gente. Mas quando eu acredito que eu vou ter várias oportunidades de ser feliz, que eu vou me encontrar com essas pessoas queridas que já foram antes de mim, que nós estaremos juntos, unidos, numa próxima encarnação. Poxa, isso nos enche de esperança, de continuar vivendo, de continuar a querer fazer o bem, de cada dia estar melhor. Para quê? Para que a gente possa não só progredir, mas também, através do nosso exemplo, trazer outros conosco, né? Então, que nós possamos realmente nos alimentar dessas comunicações de Jesus e sentir que esse é o caminho, né? Continuando. Não, e aqui no final, quando ele diz assim, acho muito, muito interessante. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são, não raro, muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas que as vossas. Lá no Evangelho, dizendo que a riqueza é uma prova muito difícil, né? Muito difícil. Por quê? Porque essa prova, ela é tentadora, né? E essas pessoas, se elas realmente receberam essa prova, elas foram confiadas para que usassem bem esse recurso. Então, que a gente não tenha um despeito, né? Muitas vezes nós fazemos pré-julgamentos que não são corretos, né? Nós não temos esse olhar de Deus, de Jesus, de conhecer o antes e o depois. A gente conhece só o agora. Então, que nós tenhamos muito cuidado com isso. Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor e preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia, livres e alegres, no seio daquele que vos criou fracos para vos tornar perfectíveis e que quer modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. O Espírito de Verdade, Paris, 1861. Essa já foi em 1861. Então ele diz, estou convosco. Olha que coisa, assim, gratificante. Jesus diz, ele está conosco, ele está aqui. E o meu apóstolo vos instrui. Nesse caso, ele está falando de Kardec. Kardec está codificando tudo isso,
né, para que a gente possa hoje ler, estudar, ler de novo, porque a cada vez que a gente lê, a gente entende um pouquinho diferente, né? Eu sei que aqui em casa, a gente sempre faz o culto no lar e é sempre o Evangelho e outro livro. Então, o nosso Evangelho, cada vez que a gente vai passando, tem lá uma data. Caramba! A gente leu isso aqui naquela época, ó, há um ano, olha só. E a cada ano que passa, essas datas vão ficando mais distantes. E aí a gente já tem uma outra visão, uma outra interpretação, um outro exemplo. Ou seja, essa instrução, ela é progressiva e contínua. Ela não é estanque. Ah, eu já li, eu já sei o que é, e agora é só viver. Não. A cada leitura, a cada conversa, a cada troca de ideias, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, a gente vai dividindo, né? É aquele dividir que soma, que não diminui, né? Então, ele diz, bebei na fonte viva do amor, que foi o que ele disse lá no primeiro mandamento, amai-vos e preparai-vos, cativos da vida. Olha como ele nos chama, né? Cativos, nós estamos presos a essa encarnação. Então, por enquanto, nós somos cativos, mas nós necessitamos dessa vida, porque sem ela nós não temos como progredir, nós não temos como nos aperfeiçoar, porque são as provas da vida, são as expiações da vida, é que vão fazer com que nós, um dia, sejamos, como ele diz aí, ó, lançar-vos um dia livres e alegres. Então, essa alegria que cada um de nós tem, essa felicidade que cada um de nós tem, é muito relativa. É relativa a esse mundo, a essa condição. Felizes somos, e eu acho que, não desmerecendo o sofrimento de ninguém, mas eu acho que ser feliz no nosso mundo, na nossa vida, é uma gratidão a Deus, porque Deus não nos criou para sermos infelizes. Deus nos criou para sermos felizes, né? E aquele que consegue enxergar a felicidade nas pequenas coisas e até nos sofrimentos, né, de uma forma valorosa, como uma forma de você se melhorar, se purificar, essa pessoa, ela é grata a Deus. É uma forma de você agradecer a Deus por estar aqui, né, por ter tido esta oportunidade. Então, ele diz, lançávamos livres e alegres. Livres por quê? Porque nós não vamos precisar mais de um corpo de carne. Nós estaremos em uma condição que o corpo, a matéria, ela é necessária nesse momento devido à nossa condição. Mas a cada dia, a cada progresso que fazemos espiritual, ou como espírito, nós vamos nos... Está me faltando a palavra agora, a gente vai perdendo essa matéria, né? Nós vamos nos desmaterializando, não seria essa a palavra que eu gostaria de falar, que me perdi, mas a gente vai perdendo essa necessidade do corpo material e vamos realmente tendo só o corpo espiritual. Então, por isso que ele diz livres, no seio daquele que vos criou fracos. Por que nos criou fracos? Não é fraco no sentido de fraqueza, de ser um coitado, não. Deus nos criou simples e ignorantes, ou seja, ele nos criou de uma forma que nós pudéssemos fazer as nossas escolhas e progredir, porque assim todos somos criados iguais. Não há nenhum tipo de privilégio. Todos foram criados da mesma forma. Então, a condição que cada um se encontra é proporcional às escolhas que cada um faz. Então, ele nos criou assim, para nos tornar, para que cada um de nós se torne perfectíveis, ou seja, nós vamos chegar à perfeição. Nós vamos chegar. Mas aí esse caminhar depende de cada um. E ele quer que cada um de nós, quando ele diz, modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, é isso.
nós vamos modelando o nosso futuro. Nós vamos escolhendo o que queremos para cada um de nós, a fim de serem os artifícios da vossa imortalidade. Então, são mensagens, né? Esse capítulo ele traz para a gente essas mensagens, essas comunicações, que só se a gente ler o Kardec, né? Ler o capítulo, tendo a certeza de que o Consolador prometido por Jesus é o Espiritismo, e ele veio trazer isso. Ele está lá nos dizendo, ele está nos apresentando, ele vem, olha, o Espiritismo traz tudo que eu há 18 séculos falei e agora venho vos relembrar. Então, cientes disso, se nós temos essa certeza associada a todas as outras certezas que o Espiritismo nos traz, não tem um porquê a gente se sentir aflito. Né? Vamos passar pelas dores do mundo? Sim, mas nós temos o consolo, nós temos a esperança, nós temos a certeza de que seremos felizes. Então, é muito gratificante, mas assim, o que eu, Roberta, tiro de mais importante de tudo, eu tiro que é importante cada dia que passa, eu continuar me alimentando desse pão espiritual, que são todos esses ensinamentos, né? E que eu possa desenvolver em mim cada dia mais esse amor que se Deus me ama do jeito que eu sou, com as minhas imperfeições, com um passado que eu desconheço, por que eu não posso amar o meu semelhante? Então, é esse amor que eu preciso desenvolver em mim, né? E certo de que a doutrina que eu sigo, ela vai me ajudar a ser uma pessoa melhor, então eu acho que é aí que a gente tem que ter essa certeza e dar continuidade a essa instrução e a esse amor, né? O amor por todos nós, o amor por aquele que ainda não tem essa consciência que nós temos, aquele que ainda não acredita nesse Deus bom, aquele que ainda faz muitas maldades, principalmente aquele, né, quando Jesus diz, amai o inimigo. É difícil, sim, claro, mas por que a gente precisa desenvolver esse amor? Porque lá atrás a gente não sabe, né, quem éramos. E isso é uma misericórdia de Deus, a gente não saber. Então, se hoje nós temos quem nos ama, se hoje nós conseguimos amar, é importante que a gente possa, através de todas essas palavras de Jesus, de todas essas comunicações, se encher de vontade, de boa vontade, e fazer. É só fazer o que ele manda, mas não é só fazer, né? É uma dificuldade. Por quê? Essa dificuldade tão grande que a gente tem de perdoar, de amar, de não caluniar, de ser abnegado, de ter resignação, de ter tolerância, paciência no mundo. Então, parece que cada dia que passa, as pessoas estão menos tolerantes, né? A tolerância é uma coisa que eu tenho percebido, não sei se por conta da pandemia, dessa impossibilidade de muitos saírem, as pessoas estão muito intolerantes. E isso só causa o quê? Uma falta de amor. Então, quando a gente lê, né, o Evangelho, quando a gente está em contato com essas mensagens, os livros do Emmanuel, que tem tantas mensagens edificantes, a literatura espírita tem tantos romances. Então, quando a gente... E o próprio Novo Testamento, né, que é a trajetória ali de Jesus, depois dos apóstolos, depois de como eles conseguiram, a história de Pedro. Então,
quando a gente vai se enchendo dessas leituras, aquilo vai nos trazendo uma amplitude de conhecimento, uma amplitude de visão, e aquilo vai nos alimentando de forma a gente não é acreditada, a gente fazer parte, querer fazer parte disso tudo, né, dessa situação toda. Então, eu acho que o Cristo Consolador não é só o Cristo Consolador, né, é um roteiro o Evangelho todo é um roteiro de vida para a gente, mas esse capítulo em especial, ele é um resumo da doutrina espírita, porque ele diz o que Jesus, através das suas próprias palavras, né, o que ele disse e o que ele promete para a gente. Então, olha, foi assim e vai ser assim. Então, não resta nenhuma dúvida mais. Não tem por que ter dúvida. A dúvida que poderíamos ter é se isso é verdade ou não. Mas aí cabe a cada um de nós, né, desenvolver essa crença e ter essas certezas. Que lá no início ele diz, deixa eu até voltar, peraí só um instantinho. Lá no início, ele diz aqui, todos os sofrimentos encontram consolação em a fé no futuro e em a confiança na justiça de Deus que o Cristo vem ensinar. Né? Então, e essa consolação está condicionada à lei por ele ensinada. Então, assim, para que a gente possa ter essa fé no futuro e essa confiança, essa certeza na justiça de Deus, nós temos que realmente desenvolver o amor, a fé verdadeira e crer em Jesus, seguir seus ensinamentos. Então, assim, foi muito, muito bom reler esse capítulo, preparar o estudo para vocês. O item é pequenininho, mas tem tanta coisa bonita no capítulo que eu falei, eu não posso só projetar o item e falar sobre o item. Quanto mais a gente relembrar, melhor. Né? Quanto mais a gente ouvir as palavras de Jesus, o Consolador prometido, ouvir, melhor. Se pudesse voltar com toda, mas eu já gosto de falar. Aí, se eu trago muito texto, aí ia ser aquela reunião extensa. Então, assim, eu espero que vocês tenham gostado de rever todo esse capítulo e que continue, porque semana que vem tem mais, e na outra semana tem mais, e depois é só continuar lendo, né? Leiam, peguem o Evangelho, antes da reunião, né? Durante a semana, releiam tudo, que aí quando chegar o novo estudo, está todo mundo fresquinho, com esses ensinamentos deliciosos. Né, Vera? Roberta, depois do Alex e a Salete. Oh, que beleza, então, Salete, para fechar o capítulo, vai ser muito bom. Mas é isso, Vera, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, se ficou alguma dúvida, se alguém quer colocar alguma coisa também. Pelo jeito, não, né? Eu só agradeço, porque foi muito bom estudar e muito bom rever meus amigos queridos. Nós também ficamos muito felizes que a gente não vê você nas reuniões de segunda-feira, que você está lá com a utilização. Então, foi muito bom mesmo. Tá bom, Roberta. Então, Vamos parar de compartilhar aqui. Tá bom. Aí todos aparecem, né? Sim. Então, nesse momento, então, nós vamos já nos preparar para a prece final.